Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia da nossa tardezinha com Jesus. E vamos ler agora o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Aqui vemos várias situações, né? Primeiro que Jesus, ele tinha 12 discípulos, vamos dizer que ele tinha 12 amigos, mas tinha os mais íntimos, isso aí todo mundo já sabe, né? Pedro, Tiago e João. Não foram os melhorzinhos, até porque todos ali precisavam ser restaurados, precisavam ter mais fé, aprender mais quem era Jesus Cristo, né? E praticar as obras iguais de Jesus, que tanto é que eles continuaram depois o trabalho deles de discipular, né? De serem missionários a partir do exemplo de Jesus Cristo. Mas naquele momento, Jesus ele andava com 3. E aí nesse momento da transfiguração não foi diferente, né? Eles que tiveram a graça, né? A oportunidade de ver Jesus transfigurado, né? Que com o rosto em glória, né? Como brilhando, né? Um corpo glorioso. Então eles tiveram essa oportunidade de ver Jesus dessa forma, e ainda Elias e Moisés, né? Ou seja, não eram da mesma época, né? Eles tiveram a oportunidade de ver o espírito de Elias, o espírito de Moisés, né? Nesse monte da transfiguração. Ou seja, estavam ali no corpo glorioso, né? O corpo que nós vamos adquirir, glória a Deus, quando naquele grande dia a gente se encontrar com o Pai, né? Quando entrarmos no céu. Então ali a gente vai receber essas vestes extremamente brancas, como está dizendo aqui, né? Esse corpo glorioso. Aí Pedro estava tão admirado que falou até de construir 3 cabanas, morarem ali. Ou seja, quando a pessoa está assombrada, né? Fala o que dá na telha, fala embolado, nem raciocina o que está falando, só deixa a emoção falar. E ali a emoção de Pedro, né? Tava falando que ele queria morar ali, né? Vamos habitar aqui, faz cabana, tendas para todo mundo, para vocês 3, e também para demonstrar que eles estavam vendo, sim, né? Que eles estavam vendo Moisés e Elias juntamente com Jesus, né? Então isso aqui também ilustra que Pedro estava vendo realmente eles. Aí, como se não bastassem, né, as emoções de ver Jesus transfigurado, com essas vestes mudadas, ver Elias e Moisés, eles também viram a nuvem, né? E uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então eles ouviram a voz do próprio Deus. Então Pedro, Tiago e João, a experiência que eles tiveram foram várias, né? Ver Jesus glorificado, ver os 2 que já tinham sido mortos, mas ali no corpo glorioso, e também ouvir a voz do próprio Deus falando. Imagine, né? Que privilégio, que maravilha. Ouvir Deus falando, apontando, né, para Jesus, falando, indicando, né, que era Jesus que ele estava falando: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E após isso eles olham em volta e não encontram mais Elias e Moisés, né? Quando desce do monte, Jesus fala com eles: não contem nada disso até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E ali eles não estavam entendendo nada, né? O que seria se ressuscitar dos mortos. O engraçado aqui é que ao invés deles perguntarem ao próprio Jesus, né? O que é se ressuscitar dos mortos? Eles ficaram indagando entre eles. Ficaram com a dúvida ali entre eles. E aí perguntaram outra coisa.
o que os escribas estavam falando. Que é isso que os escribas dizem, que é necessário Elias vir primeiro, né? Mas a dúvida deles era sobre o ressuscitado dos mortos, mas aí fizeram uma outra pergunta, né? Jogaram uma outra dúvida. Aí Jesus fala, sim, Elias virá primeiro, ele vai restaurar todas as coisas, né? E é necessário que o filho do homem sofra, né? Padeça, seja aviltado. Aí Jesus fala, digo, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Ou seja, quem é esse Elias que já veio, que ele está se referindo a João Batista, porque a palavra vai dizer que João Batista veio no mesmo espírito de Elias, né? O espírito de unção, com a mesma autoridade de Elias, como está escrito, né? Em Lucas 1,17. Ou seja, o povo, os escribas, né, os fariseus queriam outro sinal. Toda hora o povo quer sinal da vinda de Jesus Cristo, porque a gente vive falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e as pessoas querem cada dia mais um sinal, uma confirmação. E quem lê a Bíblia, né, sabe que o tempo está próximo, as coisas estão se confirmando, estão acontecendo, e a gente está vendo tudo que está na Bíblia se cumprir. Só que a gente não pode bater o martelo em uma data e falar, é tal data que Jesus vai voltar, porque na palavra diz que a ninguém é dado conhecer, nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Imagine, nem Jesus sabe o dia que o céu vai se abrir, que ele vai estar em glória e chamar a igreja dele. Então, ou seja, essa data só pertence a Deus saber. Então, no dia, é como se fosse assim, no dia que Deus sabe a data, vai chegar assim e falar, filho, é agora. E Jesus vai ficar sabendo naquela hora. Aí os três são em comum acordo, amém, glória a Deus. Mas o próprio Jesus fala que nem ao filho é dado conhecer, que só Deus sabe a data. Como está lá em Mateus, né, 24:36. Então, que a gente venha acalmar nosso coração, né? Não ficar perguntando muito se é agora, quando será e tal. E procurar viver nossa vida, né? Pautada na palavra. Até porque você não perde nada pautando sua vida na palavra. Quando você obedece, quando você busca seguir os mandamentos, a palavra tem várias promessas em relação a isso, né? Deus nos garante várias coisas. Fala que nossos dias seriam prolongados, que teríamos paz até com os nossos inimigos. Então, assim, tem várias promessas aqui, né? Quando a gente busca os frutos do Espírito e não os frutos da carne, tem várias coisas positivas que acontecem aqui. Vai ter aflição? Vai. Mas o Senhor vai passar por todas elas com a gente, porque Ele vai estar conosco na angústia, na aflição, e passar com a gente. Quando você age, né, com atos de fé, Deus honra a sua fé. Ele acha graça na pessoa que tem fé, né? A pessoa que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer para um monte para se mover. Então, ali a pessoa pensa, é uma parábola, né? Mas assim, às vezes é um problema grande que está em sua frente, e se você tiver uma fé pequena que seja, aquele problema ele vai se desfazer. E às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma porta de emprego, alguma situação que está sendo muito difícil para você, uma situação familiar, mas que o Senhor, Ele vai honrar a sua fé, a sua pouca fé que você tenha, Ele vai honrar. E quem não tem fé suficiente, né, a palavra vai dizer que pede e Ele vai dar, né? A pessoa pode se humilhar ao Senhor e falar, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aí Ele vai ali e derrama, né, porção de fé. Então que a gente venha orar ao Senhor por tudo, né? Pedir a Ele, procurar seguir os mandamentos e sabendo que Ele vai nos recompensar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Pai, que maravilha de oportunidade, Pai, os discípulos tiveram ao ver o Senhor em corpo glorioso, Pai. Pai, ter a oportunidade de ver o Senhor, Pai, na glória, assim como Moisés e Elias, Pai. Pai, assim, sabemos que talvez não vemos, Pai, nos dias de hoje, coisas assim tão exuberantes, tão milagrosas, Pai, mas sabemos que em tudo o Senhor se faz presente, Pai. Nos livramentos diários, nos vistos e não vistos, Pai, todo livramento de acidente, todo livramento de enfermidades, toda cura, toda familiar, Pai, que o Senhor, com a Tua mão de bondade, misericórdia, está ali protegendo, Pai, mesmo aqueles que ainda não entregaram as vidas para o Senhor, Pai. Pai, mas nós sabemos que o Senhor, Pai, mediante nossas orações, o Senhor se compadece deles também, Pai, e se compadece de nós, Pai. Que a Tua bondade e misericórdia continue, Pai, nos acompanhando, Pai, correndo atrás de nós, Pai, em nome de Jesus, que ela sempre nos alcance, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.